Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para a leitura e reflexão do Evangelho de cada dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Algumas observações sobre esta leitura de hoje. A primeira é sobre os irmãos de Jesus. Muitas pessoas já afirmaram que Maria teve outros filhos e que ela não foi sempre virgem. E afirmaram isso em base a esta passagem e a tantas outras que falam dos irmãos de Jesus. É preciso entender o termo irmão na antiguidade e no tempo de Jesus. O termo irmão era utilizado para vários tipos de relação. Irmão era uma pessoa da mesma tribo, irmão era a pessoa que professava a mesma fé, irmão era o irmão da mesma nação, irmão era até mesmo alguém que tivesse algum grau de parentesco. O livro do Gênesis, no capítulo 13, nos conta de uma conversa que Abraão teve com Ló. Os pastores, os que cuidavam dos rebanhos de Abraão, começaram a brigar com os que cuidavam dos rebanhos de Ló. Então Abraão chamou Ló e disse a ele: Ló, que entre mim e ti não tenha nenhuma desavença, pois nós somos irmãos. Mas atenção, Abraão não era irmão de Ló, porque Ló era filho de Arã, irmão de Abraão. Portanto, Ló era sobrinho de Abraão. Um pequeno exemplo para falar das confusões que se podem criar com o termo irmão na Bíblia. Aonde Deus passa é sagrado. Maria só teve um único filho, Jesus Cristo. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Permaneceu sempre virgem. Não teve outros filhos. Tem um episódio no livro do Êxodo, no capítulo 3. Moisés viu a sarça ardente. Então ele se aproximou para identificar o que era aquilo. Então escutou uma voz que disse a ele: Moisés, tira as sandálias, pois o lugar onde estás pisando é santo. E Moisés tirou as sandálias. Por onde Deus passa é sagrado. Deus passou na vida de Maria, e Maria, sempre santa por toda a vida, foi escolhida, ela foi entre tantas mulheres aquela que Deus olhou para ser a mãe do seu filho aqui. Maria é sempre virgem e santa. Jesus não teve outros irmãos. Uma outra observação neste evangelho de hoje. Foram avisar Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora que queriam falar com ele. Ele perguntou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Parece que o Senhor foi um pouco indelicado, mal educado com a sua mãe e os seus parentes. Mas não foi. É que Jesus queria uma nova reflexão sobre os graus de parentesco com ele. Ele quis afirmar que
todo aquele que professa a fé e faz a vontade de Deus, esse se torna o irmão direto de Jesus. E Maria, nós sabemos que sempre fez a vontade de Deus. Quando o anjo anunciou-lhe que ela seria a mãe do Salvador, Maria não negou e afirmou: eu estou aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. O que Maria sempre fez foi a vontade de Deus. Portanto, na passagem de hoje, Jesus, na verdade, elogia a sua mãe. E ele pode elogiar cada um de nós que colocamos em primeiro lugar a vontade de Deus sobre nós. É o que eu te desejo nesse dia. Não viva com aqueles pensamentos ou desejos que são passageiros, mas construa na tua vida aquilo que pode ser eterno, definitivo e que está de acordo com o céu. Um forte abraço, que a Virgem Maria interceda por cada um de nós e nos ajude a sermos irmãos do seu Filho. Forte abraço. Salve Maria Imaculada.